Nosso programa hoje, Empresas em Foco, tem aqui nosso convidado Helder Salomão, já o nosso agradecimento pelo aceite ao convite do Sebrae, que cada momento do nosso programa a gente discute um assunto importante, relevante para a pequena empresa. E Helder Salomão, que hoje é deputado federal, já foi prefeito de Cariacica e já foi prefeito empreendedor por 2 vezes, prêmio nacional, né? Então, pelas práticas e boas práticas de políticas públicas feitas em Cariacica, elaboradas em Cariacica, implementadas em Cariacica na sua gestão, que foi 2005 a 2012. Então, que bom que hoje você é deputado federal e também acabou de ser eleito agora presidente da Frente Parlamentar Nacional da Micro e Pequena Empresa. Uma frente parlamentar, vamos falar um pouquinho sobre ela, mas uma frente parlamentar mista que tem senadores da República e deputados federais. E não foi fácil essa frente, você vai contar essa história aqui um pouquinho, é importante as pessoas que estão nos assistindo aqui entender, né, o quanto foi trabalhoso a gente poder constituir uma frente parlamentar com diversos outros interessados em liderar essa frente e por que o Capixaba chegou lá, de que forma que você chegou, você vai contar essa história para nós. Então hoje vamos falar sobre isso, a sua experiência certamente como prefeito de Cariacica tem te ajudado muito na defesa desse tema, também vamos abordar esse assunto e depois falar da pauta hoje que a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa tem no Congresso Nacional. Não vai dar tempo de falar de todas as pautas aqui, mas vamos passar um pouquinho pelos números, né, da Frente Parlamentar, das pautas que estão colocadas à mesa e depois tratar de 1 ou 2 assuntos que sejam relevantes nesse momento para a gente passar para os nossos telespectadores. Então, Helder, seja bem-vindo aqui ao Sebrae, ao nosso Empresas em Foco. Como é que é essa trajetória, da onde você, de fato, buscou os elementos, conteúdo que você hoje tão bem defende, que é um conteúdo de desenvolvimento da micro e pequena empresa, geração de emprego, como é que isso tem acompanhado a sua trajetória política e como é que foi chegar na frente parlamentar, que é a maior frente do Congresso Nacional, a mais ampla frente do Congresso Nacional é a Frente de Defesa da Micro e Pequena Empresa. Pedro, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui no Empresas em Foco, aproveitar para parabenizar por essa iniciativa de dialogar com a sociedade capixaba, com os empreendedores do nosso estado sobre a importância do trabalho que o Sebrae realiza, que entidades como a FEMICRO e o próprio governo do estado, em parceria com os municípios, realiza para apoiar os pequenos empreendedores do nosso estado. Eu digo assim que a gente precisa de um pouco de sorte na vida, mas sorte só tem efetivamente, geralmente, quem trabalha muito, quem faz planejamento. Essa coisa de sorte é 1 em 1 milhão, não é assim? Então a gente precisa contar com a sorte, mas acima de tudo... Quem tem essa sorte joga loteria e ganha, né? E como eu não tenho essa sorte, Pedro, então assim, tem que trabalhar, tem que ter fé, foco, planejamento e muito trabalho. Eu ouso dizer, Pedro, que se não fosse este trabalho, esse movimento da micro e pequena empresa no Espírito Santo, primeiro você não estaria aqui na superintendência do Sebrae, e eu não estaria aqui como deputado federal, né, mais votado do estado do Espírito Santo em 2022, na última eleição. E também não teria sido prefeito de Cariacica. Eu atribuo especialmente ao trabalho que eu fiz como prefeito, né, por quê? Porque quando eu assumi a prefeitura, Cariacica estava numa situação muito difícil. E eu lembro que nós fizemos, desde o início, um esforço para criar um ambiente de negócios favorável. Criamos aquele conselho consultivo, né, um conselho empresarial, né, e volto a dizer, junto com o apoio do movimento, especialmente da FEMICRO, né, sob a sua liderança naquele momento, e junto com as entidades, o Sebrae também foi um parceiro importante, o governo do estado nos ajudou em vários momentos, isso fez com que a gente implementasse. Eu digo o seguinte, que em Cariacica e tantas outras cidades brasileiras, a gente materializou aquilo que era um sonho já de muitas entidades, porque nenhuma prefeitura do Brasil ainda tinha conseguido implementar a lei
né, a Lei Geral de Apoio à Micro e Pequena Empresa. E nós fomos a primeira cidade, porque você lembra muito bem que quando o Lula sancionou ainda no primeiro mandato dele, em dezembro de 2006, a lei, a gente já estava com a lei pronta em Cariacica. Por quê? Porque nós tínhamos discutido isso, né, com os segmentos, com os empresários, com as entidades, e nós só fizemos as últimas adaptações. Então eu avalio que essa trajetória, né, que eu tenho na vida pública me fez ser cada vez mais convencido de que ou nós apostamos nos pequenos empreendedores, ou o Brasil nunca será um país, né, com destaque no desenvolvimento econômico, na inclusão social, na inclusão empresarial, na cidadania empresarial, na geração de empregos, como outros países já fizeram. Eu saí da prefeitura, né, mas essa coisa do prefeito empreendedor, Pedro, me acompanha até hoje. Ontem mesmo, né, andando em alguns lugares, as pessoas disseram assim, me chamaram de prefeito empreendedor. Veja, tem 10 anos que eu saí da prefeitura, quase um ano, ainda lembro, você foi o prefeito empreendedor de Cariacica. Ficou um legado. Então, assim, tem duas coisas que marcaram a minha trajetória assim, na prefeitura de Cariacica: apoio à micro e pequena empresa e educação. Aliás, eu acho que essa deveria ser a prioridade de todo o governo. Desenvolvimento econômico com foco nos pequenos empreendedores e investimento em educação, porque a educação ela é fundamental para que haja, né, um ambiente também das pessoas poderem evoluir o país junto com elas. Como é que vai chegar um deputado federal capixaba, que é uma bancada pequena em relação aos estados como São Paulo, Minas, Bahia, Rio Grande do Sul, como é que foi chegar de fato a ser eleito como o presidente da Frente Parlamentar Nacional da Micro e Pequena Empresa? E eu acompanhei isso, eu vi que tinha outros candidatos fortíssimos dos estados maiores aí que queriam também liderar essa frente. Como é que foi esse trabalho? O que você precisou fazer aí? Teve apoio do governo, do Sebrae? Como é que foi isso, Helder? E que bom que você hoje lidera para nós essa grande frente. Pedro, eu desde que cheguei na Câmara Federal em 2015, eu sou membro da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa. De lá para cá, nós tivemos alguns presidentes. Eu sabia que era difícil chegar à presidência da frente pelas razões que você colocou aqui. Imagina, né, uma das principais frentes parlamentares do Congresso Nacional hoje é a Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa. É uma das que tem mais visibilidade, que são mais disputadas. Eu tive que fazer um trabalho de articulação. Então eu fui me credenciando ao longo dos anos, né, não só pela minha atuação na frente, mas pela minha atuação na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Durante a pandemia, quando nós votamos várias matérias voltadas para os empreendedores brasileiros, quem encaminhava pela nossa bancada era eu. Todas as vezes que tem uma pauta das micro e pequenas empresas na Câmara Federal, eu sou a referência da nossa bancada, que hoje é a segunda maior bancada do Congresso Nacional, né, da Câmara Federal, com 69 parlamentares, considerando que hoje tem uma federação com PV e PCdoB, então nós temos mais de 80 parlamentares e sempre eu sou visto como alguém que tem as condições de mais articulação. Isso foi, claro, me trazendo muita visibilidade. Então, todas as vezes que se debate o tema na Câmara Federal, eu sou citado como alguém que é importante na articulação. E aí, quando nós viramos agora para o mandato que iniciou em 1º de fevereiro, eu me apresentei como candidato, nós tínhamos outros candidatos, e nós conseguimos costurar um acordo para que eu assumisse a presidência. Quer dizer, um deputado de um estado pequeno como o Espírito Santo assumir a presidência dessa frente é muito importante, e o que eu posso fazer agora é me colocar à disposição do Brasil, porque eu não sou presidente de uma frente só para o Espírito Santo, mas eu quero dizer em especial para o Espírito Santo. Então os empreendedores capixabas sabem que vão poder continuar contando comigo, e eu espero, Pedro, que nós possamos fazer uma boa parceria com o Sebrae, tenho certeza que vamos fazer, com a FEMICRO e com outras entidades e com os municípios capixabas.
colocar à frente a serviço dos empreendedores capixabas. Quem conhece o deputado Helder Salomão, todo o seu trabalho, ele atua em outras frentes, né? Direitos humanos, tantas causas importantes sociais, educação, mas tem se dedicado, a gente tem assistido isso, a essa pauta da pequena empresa, até porque ele acredita que a geração de riqueza, a diminuição da pobreza passa pela empregabilidade, passa pela ocupação das pessoas e está mais claro do que nunca, você acabou de citar para nós a geração de emprego, a responsabilidade da pequena empresa gerando quase 80% dos empregos desse país, ou seja, é um instrumento de política pública e de política social, né? Apostar na pequena empresa, no MEI e todo esse instrumento. E tem uma pauta intensa, né? A Frente Parlamentar da Pequena Empresa tem quase 2.000 projetos no Congresso Nacional que tramita na Câmara Federal e no Senado, são 1.970 projetos que alteram, de uma certa forma, a vida da pequena empresa, a lei geral da pequena empresa, que busca melhorias e uns que atrapalham, porque nesse país ainda existe, né, legisladores, deputados, parlamentares e governos que passam que não entendem, de fato, o papel e a importância da pequena empresa e tem projeto de lei que atrapalha a vida da pequena empresa. Então, atuar como presidente da frente parlamentar que tem que estar monitorando, né, de fato, os quase 2.000 projetos, exige do parlamentar, exige da presidência do Helder nessa frente, de fato, uma atenção muito grande, porque a gente sabe como é que as coisas tramitam no Congresso Nacional. Um cochilo, uma lei que pode mudar a vida do brasileiro ou da pequena empresa, ela pode ser aprovada, porque, infelizmente, ainda tem parlamentares que não, de fato, têm interesse no tema, não quer cuidar do tema, e acaba sobrando para a frente parlamentar essa escuta, essa vigília total que tem que fazer no Congresso Nacional para que leis não sejam aprovadas. Então, eu estou falando aí que nós temos hoje que leis de grande impacto para a pequena empresa, são quase 500 dessas 2.000, ou seja, são temas relevantes. E eu quero citar aqui, Helder, por exemplo, uma lei que tramita lá no Congresso Nacional, que é o PLP 127, portanto, é uma lei complementar que altera a lei 123, que está tramitando desde 2021, que permite que estados e municípios adotem outro limite que não seja o limite de 4.800.000. Então, sabemos que a nível nacional o limite para que você permaneça como micro ou pequena empresa é de 4.800.000, mas a própria lei obrigou estados e municípios a adotar um sublimite conforme o PIB. Então nós sabemos que aqui no Espírito Santo, por exemplo, tem um sublimite de 3.600.000. Por mais que o governo do estado, o governador Casagrande, queira adotar o limite nacional que é de 4.800.000, ele está proibido pela lei e tramita isso lá no Congresso Nacional, essa alteração que permite que estados e municípios que queiram, enquanto política pública, adotar o limite nacional. Então, fala um pouquinho sobre isso, essa trabalheira terrível que deve ter lá a sua equipe, a frente parlamentar, os deputados que participam da frente, sobre essa quantidade de leis que estão tramitando, e se você puder depois falar um pouquinho da importância dessa, que quebra a obrigatoriedade de estados e municípios a adotar limites menores que 4.800.000. Ô Pedro, foi bom você falar desse número de propostas de lei que tramitam no Congresso, são quase 2.000. Tem propostas que nos interessam, ou seja, que nós queremos aprovar, e tem outras que nós queremos evitar que sejam aprovadas. Então a nossa tarefa é acelerar o trâmite das propostas que beneficiam o segmento e tentar arquivar e impedir a votação daquilo que pode trazer prejuízo. Então a trabalheira é grande, é muito grande. Nós tiramos agora um encaminhamento na reunião que tivemos a semana retrasada com os membros da frente. Nós já estamos fazendo um levantamento de todas essas leis para lançar uma pauta legislativa, que possivelmente vai ser lançada em outubro. Nós teremos uma sessão solene no dia 2 de outubro, de manhã, inclusive já deixo aqui o convite. Convidar todos. Está convidado. Dia 2 de outubro nós faremos uma sessão solene pelo dia da micro e pequena empresa, e nesse dia certamente faremos alguns anúncios. E a intenção nossa, não sei se a gente vai conseguir, mas é lançar a agenda legislativa nesse dia. A agenda legislativa será
Nós vamos fazer um compilado com poucos projetos, também não adianta querer, mas vamos definir lá um número de projetos que nós queremos aprovar. E também devemos colocar nessa agenda alguns alertas de projetos que nós não queremos que sejam aprovados. Criamos um grupo de trabalho que vai ter a participação de parlamentares, de representantes do governo, da micro e pequena empresa, vamos ter um representante da CONAMP, do Comicro, do Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa e do SEBRAE. E nós vamos tentar chegar a um consenso em torno dessa agenda, que será, inclusive, depois publicada, divulgada. E o último encaminhamento, Pedro, que eu considero muito importante, eu já iniciei essa conversa com o presidente da Câmara, com o deputado Arthur Lira. Qual é a nossa iniciativa? É tentar convencê-lo, nós ainda estamos iniciando o debate, convencer o presidente da Câmara de dedicar, ou no mês de outubro, ou no mês de novembro, a gente dedicar pelo menos 2 semanas da pauta para nós apreciarmos aquelas matérias que nós consideramos importantes. Essa matéria que você joga luz, que é o PLP 127, embora a agenda ainda não esteja, viu, Pedro, não esteja definida, mas possivelmente esse será um projeto que nós elegeremos como prioritário, porque ele regulamenta a Lei 123 de 2006 e flexibiliza e não coloca uma amarra nos estados, né, como é o caso do Espírito Santo, você citava aqui, que tem que praticar 3.600.000. Então a ideia é flexibilizar para que os estados possam utilizar o limite nacional e não ficar presos ao sublimite em seus estados. No Espírito Santo, o governador Renato Casagrande já anunciou que ele quer adotar o limite nacional de 4.800.000 e está proibido porque a lei não permite. Então, parece-me ser uma mudança simples lá no Congresso, que eu acho que pode virar pauta prioritária de fato da frente, para que isso possa ser logo aprovado, alterar a 123, que amarra governadores que queiram de fato adotar o limite máximo do nacional. Essa estratégia nossa de tentar convencer o presidente Lira de dedicar, ele já fez esse ano, ele já criou lá 2 semanas para discutir projetos para as mulheres, lá perto do mês de março. No mês de agosto ele adotou essa estratégia para aprovar projetos da educação. E agora, por que não? Nós temos aí 2 semanas para discutir projetos da micro e pequena empresa. Para quem está nos ouvindo, Helder, de forma prática, o que significa isso? Hoje no Estado do Espírito Santo, quem é micro e pequena empresa, né, ele está limitado, o limite dele encerra 3.600.000. Sim. Ou seja, ele é uma microempresa, uma pequena empresa, mas está fadado a atender a um limite de faturamento de 3.600.000. Visto que ele poderia estar alcançando 4.800.000. E isso é muito importante para as empresas, porque quando você passa do limite, você é desenquadrado. E quando você é desenquadrado, você paga muito mais imposto e é muito mais burocrático. É você entrar por lucro presumido ou lucro real, aí a vida é outra e de fato você não tem os benefícios tributários que a própria lei geral fala que é um tratamento diferenciado da micro e pequena empresa. Então, alterar esse limite, possibilitar que estados e municípios operem no limite nacional, não vou nem falar aqui da discussão de aumentar também o limite nacional, que também está na pauta, né? Está na pauta da frente parlamentar. Então, é muito importante porque isso significa muito para quem está empreendendo, para quem tem seu negócio, para quem gera emprego. Então, é uma medida, é um projeto de lei urgente, né? E que bom que está na pauta da frente parlamentar, porque isso vai significar alívio para muitos empreendedores que não têm condições, às vezes, de estar assumindo uma contabilidade de lucro presumido lucro real e ele possa continuar nesse tratamento diferenciado tributário que é a pequena empresa. Então, que bom que está na pauta aí da frente parlamentar. Pedro, quem não é empreendedor, às vezes não conhece como é que funciona isso, mas você disse bem, aumenta a burocracia quando muda de faixa e aumenta o imposto. Então, é preciso que a gente consiga, com o passar do tempo, aí tem que discutir, né, os novos limites, que a gente tenha uma passagem mais suave de uma faixa para outra. Hoje é muito abrupto. Quando você muda de enquadramento, aí você passa a pagar mais imposto e é mais burocracia e nós precisamos enfrentar isso e não é fácil. Por quê? Isso na prática significa o Estado também abrir mão de arrecadação, né? A gente sabe disso. Só que é uma conta que eu costumo chamar de conta burra, porque na medida em que eu estimulo os pequenos empreendedores,
você vai ter mais formalização, mais empregos, mais desenvolvimento, e isso compensa qualquer tipo de incentivo tributário para esse segmento. Maravilha. Um outro projeto de lei também que eu julgo ser muito importante, dentre esses quase 2.000 tramitando, vai fazer um destaque aqui, é o PLP 33 de 2020, então, portanto, está fazendo em 3 anos que ele foi colocado como pauta lá no Congresso Nacional, é de autoria do senador Ângelo Coronel, e depois teve uma outra titularidade aqui, a partir da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que foi do Hugo Leal, que trata de estabelecer um tratamento diferenciado da micro e pequena empresa no que tange a lei de falências e concordatas. É um absurdo uma micro, uma pequena empresa, empresas familiares, hoje no Brasil não tem um tratamento diferenciado. Quando ela acontece, são os poucos casos, mas acontece, quando acontece é mortal, de uma empresa passar por alguma dificuldade, quantas empresas do Brasil na pandemia, que não é vontade do empresário, é questão do ambiente de negócio, ela de fato ter problemas e aí ser colocada numa lei de falência concordata que não trata a micro e pequena empresa de forma diferenciada, a mesmo tratamento de uma microempresa que pode passar por isso é dado às grandes empresas, e o quanto é importante então criar esse marco legal, que é assim que é o nome da lei, do reempreendedorismo, tratando a micro e pequena empresa que passou por dificuldade, de fato ela não sofrer de fato toda a burocracia, todo um tratamento desigual que é dado hoje porque não tem essa especificidade na lei. Então que bom, que importante é esse projeto de lei, e você também escreveu um projeto de lei, eu lembro que a gente pôde colaborar um pouco com ele, que tratava do tema. Então acredito que esses dois projetos irão se encontrar na tramitação no Congresso, para que a gente possa também ter um tratamento diferenciado, como é o tributário para a micro e pequena empresa, que por acaso cair nessa malha tão ruim que mas acontece, é possível isso, claro. Né? Quem está no mundo dos negócios pode sofrer isso, e às vezes é uma dificuldade que não é inerente à capacidade ou não do empresário, uma questão também contextual, né, do ambiente de negócio que ele vive. Então, como é que é importante, quanto é importante essa lei e como é que também isso vai ganhar prioridade na frente parlamentar? Não, eu não tenho dúvida, Pedro, que eu lembro que no primeiro mandato a gente discutiu, você colaborou muito com esse debate, de mudar a lei de falências. Não é possível que a gente vai continuar tratando, né, na lei de falências a grande e a média empresa, a pequena e microempresa, da mesma maneira que a gente trata uma grande e uma média empresa. A Lei 123 de 2006, que é o que nós chamamos de Estatuto da Micro e Pequena Empresa, já prevê o tratamento diferenciado dos pequenos empreendedores brasileiros, dos pequenos negócios, nos processos de licitação e vários outros aspectos. Você tem um tratamento diferenciado. E neste caso não tem tratamento diferenciado. Então nós precisamos aperfeiçoar a nossa legislação para facilitar a vida do pequeno empreendedor. E outra coisa, assim, já está mais do que provado. Eu lembro da experiência que nós conhecemos lá na Espanha, na Catalunha, que é a experiência da segunda chance. Então essa ideia do reempreendedorismo, né, de possibilitar que o empreendedor ele tenha condições, né, nesse processo, quando acontecer de falência, ele não ficar preso às amarras que a legislação hoje... Ele não pode ser condenado, não tem pode, direito exatamente. a reempreender. Aliás, a gente tem uma máxima de que o sucesso não vem pela quantidade de acertos que a pessoa tem na vida empresarial, também pelas derrotas. Então, a derrota, o fracasso empresarial serve para que ele possa buscar as experiências vividas e fazer, de fato, no seu reinventar empresarial, coisas maravilhosas e sucesso ainda maior. Então, isso é uma prática, inclusive, nos Estados Unidos. E assim, ninguém pode ser condenado porque teve um problema de gestão, que muitas vezes não é exatamente problema de gestão, é um problema contextual, e hoje no Brasil está condenado. Sim. Então, essa lei, se Deus quiser, será trabalhada, aprovada, para que o empreendedor possa se reinventar a partir de um fracasso que ele possa ter na empresa. E hoje não é. Hoje a lei de falência condena o empresário à morte se ele tiver algum insucesso. Né? Ele fica preso a muitas amarras. E os números mostram, Pedro, em todos os lugares do mundo, que na segunda chance, ao reempreender,
a chance de sucesso é maior. E traz uma bagagem, né? Traz uma bagagem. Quer dizer, eu sempre digo o seguinte, para inventar a lâmpada, Thomas Edison errou quase 1000 vezes. E tem um pensador da área da educação chamado Jean Piaget, que ele diz o seguinte, que o erro, a gente precisa pensar antes de punir o erro, a não ser quando o erro é proposital, né? Você erra de má fé. De má fé. De má fé não dá. Agora, ele tem uma frase, o Piaget, Pedro, que cabe muito nesse debate aqui. O erro é uma tentativa de acerto. A não ser que você premedite o erro. Mas o erro é uma tentativa de acerto. Então, assim, o empreendedor, ao reempreender, na sua segunda chance, ele já traz a bagagem, a experiência e a possibilidade de acertar é muito maior. Então, assim, nós vamos priorizar isso, até porque eu já tenho defendido essa tese do reempreendedorismo, da segunda chance para o empreendedor, de mudar a lei de falências para que o pequeno empreendedor, porque errou, seja punido. Pelo contrário, ele tem que ser incentivado para empreender de novo. E isso vai possibilitar o reempreendedorismo no Brasil. Encerrando aqui então o nosso programa, Helder, eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer a todos os parlamentares federais que aderiram à frente parlamentar, a bancada capixaba que quase 100% aderiu à frente parlamentar da Bic Pequena Empresa. É muito importante esse trabalho de vocês. Para quem não conhece o trabalho de um parlamentar federal na Câmara, é um trabalho muito duro. O deputado tem que estar muito disposto a conhecer o tema, sim, a pesquisar o tema para fazer boas votações, não só votações, mas boas interpelações dos assuntos naquela tribuna da Câmara e do Senado. Então, assim, em nome de todos os empreendedores, o Sebrae tem colaborado no que pode com isso, com os temas. O Sebrae tem aproximado o empreendedor dos parlamentares, num trabalho que a gente tem, num projeto muito importante aqui no Sebrae, que é de aproximação dos empreendedores com os deputados, para fazer essa interação, para que os deputados possam ouvir os empreendedores possam participar e contribuir com projetos de lei, o debate, a discussão. Então, quero agradecer você, agradecer todos os parlamentares, mas a sua liderança, a disponibilidade do seu mandato para liderar uma pauta tão robusta como essa da Bic Pequena Empresa, que, repito, tem quase 2.000 projetos que tramitam naquela casa a favor e muitas vezes contra, né? Então precisa estar atento. Então, o meu agradecimento aqui por você ter aceitado esse convite, bater esse papo, você que assumiu essa maior frente do Congresso Nacional, que é a frente parlamentar da Bic Pequena Empresa. Pedro, eu que agradeço e digo mais uma vez que a nossa atuação lá em Brasília, né, na Câmara e na frente parlamentar mista da Bic Pequena Empresa é para valorizar os empreendedores brasileiros e capixabas. A gente pretende fazer atividades da frente em vários estados, né, pelo menos em todas as regiões. Faremos atividades da frente aqui no Espírito Santo, né, esperamos fazer isso em parceria, nós já conversamos sobre isso. E quero só ressaltar que o Sebrae do Espírito Santo tem boas experiências de relacionamento, Sebrae com os empreendedores, Sebrae com os municípios, Sebrae com as entidades. Precisa haver essa aproximação. Eu vejo que a experiência do Espírito Santo é uma experiência que deve iluminar os demais estados, e sob a sua liderança a gente vê o Sebrae do Espírito Santo cada vez mais próximo do empreendedor e cada vez mais próximo dos municípios capixabas. Eu sou deputado, mas eu sou deputado municipalista. Se a gente não olhar os municípios com atenção, a gente vai ficar só na esfera federal, na esfera estadual, que são importantes, claro, mas a vida acontece nas nossas cidades, nos territórios. Então, Pedro, parabéns e obrigado, conte comigo. Um abraço, viu? Um abração.